Gênesis, capítulo de número 19. Amém. Glória a Deus. Existe um conceito teológico chamado teofania, ou teofania. O que é a teofania ou teofania? É a experiência que homens tiveram com um Deus encarnado ou materializado em alguma pessoa, algum objeto ou alguma coisa da natureza. Por exemplo, quando Moisés se encontrou com a sarça ardente, aquela sarça que queimava, mas não se consumia, Deus estava lá naquela sarça. Aquilo foi uma teofania, uma experiência do homem com Deus. Por exemplo, quando Abraão, ou quando algum homem de Deus se encontrava com um anjo, ou até com o próprio Deus encarnado, essa experiência era chamada de teofania. Aqui em Gênesis, um capítulo antes, eu vou dar um pouquinho para vocês o pano de fundo, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Gênesis capítulo 18, um capítulo atrás, você não precisa abrir, nós temos esse exemplo, esse conceito em prática para a gente. A Bíblia fala que Abraão estava na sua casa, na sua tenda, e de repente ele levantou uns olhos e ele enxergou uma região chamada Carvalhos de Manfre. E nessa região ele viu Deus acompanhado de 2 anjos, ou seja, 3 figuras humanas, mas que era o próprio Deus materializado numa figura humana. Isso que é a teofania. E a Bíblia fala que Abraão ele correu até aqueles anjos e convidou aqueles anjos e Deus para ir para sua casa. Convidou aquelas 3 figuras para ir para sua casa. Ele falou: vamos lá em casa, vocês podem descansar um pouco, a gente vai preparar um alimento para vocês, uma comida boa, vamos para casa, por favor. E aí Deus aceitou o convite de Abraão, os anjos obviamente foram, e o que Abraão fez? Abraão fez o que todo homem faz quando convida alguém para a casa dele, e não avisa antes a sua mãe ou a sua esposa. Você sabe do que eu estou falando. Por exemplo, você chama um amiguinho para ir na sua casa e você esquece de avisar sua mãe. Você sabe que o couro vai comer se você fizer isso. Ou quando você convida um monte de gente para ir na sua casa lá e esquece de avisar sua esposa. Nossa, que bagunça que estás aqui, pelo amor de Deus, você não me avisou? Como você não avisou? Filho, como é que você não avisou a mãe que você ia trazer todos esses amiguinhos aqui? A Bíblia fala que Abraão correu, foi lá até Sara, falou: Sara, tá vindo aí, Deus está chegando aí. Prepara um alimento rapidinho. Mas Abraão, olha a bagunça que está essa casa. Não importa, Sara, é Deus, arruma tudo aí, vamos preparar um alimento. E aí é uma história muito bonita, você pode levar na sua casa. A Bíblia fala que eles se alimentam, e aí Deus reforça a promessa que Abraão seria o pai de multidões, o pai da nação escolhida por Deus. Promete a Sara o seu filho. E após isso, nós temos essa história que me encanta muito. A Bíblia fala que Deus, ele tem como se fosse uma conversa consigo mesmo. A Bíblia fala que Deus, ele pensa o seguinte: poxa, aqui está Abraão, meu filho, o meu amigo Abraão. Abraão que eu escolhi para ser pai da minha nação, pai de multidões, pai do meu povo. Poderia então eu esconder os meus planos de Abraão? Poderia eu esconder aquilo que está no meu coração, ou o que eu vou fazer para o meu amigo Abraão? E aí Deus revela os seus planos para Abraão. A Bíblia fala que aqueles 2 anjos continuam na estrada, pegam a estrada e fica Abraão e Deus conversando sobre os planos de Deus. Deus vira para o seu amigo e fala: Abraão, está vendo aquele vale lá embaixo, o vale de Sodoma? O pecado desse povo chegou aos meus ouvidos. O pecado deles tem clamado, o clamor dessa cidade tem chegado a mim. Por isso, eu vim aqui ver se isso realmente procede. E eu vou destruir essa cidade. O meu juízo está chegando para Sodoma. O dia do meu juízo, o dia do julgamento do Senhor está chegando para essa cidade. Eu vou destruí-la, Abraão. E aí Abraão, ele vira para Deus e fala o seguinte: Deus, desculpa a minha ousadia. Eu sei que eu não passo de pó da terra, eu sei que eu não sou ninguém. Aquele ditado, quem sou eu na fila do pão? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor é um Deus tão justo, tão bom, o Senhor é um Deus tão incrível.
se tiver, Deus, 50 justos nessa cidade, ainda assim o Senhor a destruiria? Deus vira para Abraão e fala: Abraão, se tiver 50 justos, por amor a eles, eu não destruirei toda a cidade. E aí, Abraão, queridos, ele é o pai da fé, mas ele também era o pai da cara de pau, né? Do óleo de peroba. Ele vira para Deus e fala: Deus, e se tiver 45? Deixa eu ir um pouquinho, desculpa a minha ousadia, Deus. Mas e se tiver não 50, mas 45? Ainda assim o Senhor destruiria a cidade? Tá bom, vai, Abraão. Se tiver 45, por amor a esses 45, eu não vou destruir a cidade. Ah, entendi, Deus. Entendi. E se tiver 40? Não, Abraão, não vou destruir se tiver 40 também. Por amor aos 40, não vou destruir. Deus, e 30? Olha como Abraão era ousado, gente. Deus, e 30? Se tiver 30 justos, o Senhor destruiria? Não, Abraão. Se tiver 30, eu não destruiria. E 20? Não, Abraão. Se tiver 20, Abraão, como você é insistente, meu filho. Se tiver 20, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus, e se tiver 10? Abraão, chega, tá bom? Se tiver 10, só 10, por amor a esses 10, eu não vou destruir a cidade. Aí a Bíblia fala, queridos, que Abraão volta para sua tenda, se despede do Senhor. E aqui nós chegamos no capítulo de número 19. Vamos ler? Olha, vamos voltar um verso, verso 33, capítulo 18, ó. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. E então, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Vamos para a minha casa. Lá vocês poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Não, responderam eles. Passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou-lhe preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. Diga comigo, pão sem fermento. Aqui é uma clara referência à Páscoa, ao Êxodo, né? E eles comeram. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, nós lemos a Tua palavra agora. O Senhor já tem falado tanto conosco, através dos louvores, através das canções, Pai. E a gente roga, nós pedimos, Senhor, humildemente, para que o Senhor continue a falar conosco. Como eu sempre digo, Senhor, não é a nossa palavra, não é aquilo que o pastor tem para falar, não é aquilo que os homens têm para falar, é aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. A Tua palavra traz vida, a Tua palavra ressuscita o morto, a Tua palavra quebranta o coração, Pai. A Tua palavra acerta o alvo que é o nosso coração, assim como uma flecha acerta o seu alvo, a Tua palavra acerta o nosso coração. Eu repreendo agora qualquer situação, pensamento, problema, Pai, qualquer coisa que tire nossa atenção, está repreendido agora. Que a gente possa entregar o nosso tudo, toda a nossa atenção para o Senhor, porque o Senhor é mais do que digno. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Então tá bom. Abraão se despede de Deus, volta para a tua tenda, Deus volta para o céu, para a sua casa celestial. E aí aqueles 2 homens, que nós sabemos que não são apenas homens, mas são anjos, eles chegam até a cidade do pecado. Eles chegam até Sodoma e Gomorra. Aqui, como nós acabamos de ler, queridos, havia um homem, nós conhecemos esse homem. Ele era sobrinho de Abraão, o seu nome era Ló. A Bíblia fala que Ló estava assentado à porta da cidade, o que também nos dá uma dica do quão importante era Ló naquela cidade. Veja, queridos, no Antigo Testamento, na porta da cidade era o lugar em que ficavam os príncipes e os juízes daquele local.
Na porta da cidade era onde as pessoas eram julgadas, onde eles legislavam, onde eles davam decretos. Apenas as pessoas importantes ficavam na porta da cidade. Nós sabemos, se você ler um pouquinho mais para trás, você vai ver que Ló era um homem muito rico. Ló era um homem que sabia fazer negócio. Ló era um homem importante. Se você voltar até um pouquinho mais, você vai ver que quando Deus ele fala para Abraão, Abraão, saia da tua terra, no meio da tua parentela, pega a tua esposa e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. A gente vê que Ló ele pega carona com Abraão. E chega um momento em que Abraão prosperou tanto, e Ló prosperou tanto, que os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, por causa das ovelhas, misturava todos os rebanhos, eles não sabiam de quem era quem, estavam brigando muito, e Deus virou assim, está na hora de vocês se separarem. Porque na vida a gente sabe que é assim, nem todo mundo Deus levanta para caminhar para sempre com a gente. Existem pessoas que vão caminhar com a gente até certo período de tempo. Chega um momento, Deus vira e fala para você, foi bênção, não foi? Agora cada um segue o seu caminho. Foi assim com Abraão e com Ló. Isso não vale para casado, tá, gente? Já falei em São José. Casou, game over, já era. Resolve aí seus BO que tem que ficar juntos. Amém? Amém, irmãos? Amém. E aí a Bíblia fala que Abraão permitiu que Ló escolhesse a sua terra. E Ló viu esse vale que era bonito, parecia ser um vale próspero. O vale de Sodoma, que hoje é o Mar Morto. Ló escolheu ir para lá. Ló foi por vista, escolheu aquela terra, quis chegar lá. Então, queridos, a Bíblia fala, como nós lemos aqui, Ló estava à porta da cidade ao anoitecer. Ele vê esses 2 anjos chegando naquele local. Qual é a atitude de Ló? Ló, ele deixa tudo o que ele estava fazendo. Ló, ele deixa tudo o que ele tinha que fazer. Ló não se importou com a fama que ele tinha naquela cidade. E ele foi até aqueles homens. Ele se prostrou na frente daqueles homens. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala que nós devemos adorar somente ao nosso Deus, correto? Porém, no Antigo Testamento, diferente de hoje, da Nova Aliança, onde Deus se derramou a todos nós temos acesso a Deus. No Antigo Testamento, os profetas, os homens de Deus e os anjos do Senhor representavam a presença de Deus. Quando a gente falava que Elias, que Eliseu, que Isaías chegava numa cidade, num vilarejo, aquilo significava que o próprio Deus estava caminhando naquele local, por aquilo que aquele homem carregava. Ou seja, quando os anjos do Senhor chegaram a Sodoma e Gomorra, Ló deixou tudo, se prostrou na frente daqueles homens e fez um clamor: por favor, homens, por favor, vocês, vamos para minha casa, vamos para minha casa, eu vou preparar uma refeição para vocês, vamos para casa. Veja, nós associamos sempre a presença de um anjo a uma bênção. Nós associamos sempre a presença de anjo, sempre a presença dos anjos, como um prato de ouro na nossa frente. A verdade é, queridos, que anjos representam, quando nós temos alguma coisa com anjo, um sonho, ou vem à nossa mente, representa que a gente pode imaginar que é uma bênção, mas nem sempre é assim. No caso de Sodoma e Gomorra, os anjos chegaram para a cidade não para trazer uma bênção, mas para trazer uma condenação. Para trazer uma sentença de Deus. Para trazer o juízo de Deus naquele local. Da mesma maneira, nós não sabemos quando vai ser o dia do juízo de Deus para as nossas vidas. Nós não sabemos se esse é o nosso último culto, se essa será a nossa última experiência, se esse será o nosso último respirar. E eu quero começar essa breve palavra te fazendo uma pergunta: o que você faria se a presença de Jesus caminhasse nesse local? O que você faria se você soubesse que Ele entra por essas portas e Ele caminha no nosso meio? Ló viu os anjos, Ló viu a presença, ele deixou a sua fama, ele deixou quem ele era, ele deixou tudo que ele tinha e foi em busca daqueles homens, que era a presença de Deus. Ló não sabia que aquela era a última chance para ele, mas era. Você não sabe se esse será o seu último culto. Eu não sei, por mais novo que eu seja, espero ter alguns anos ainda à frente, vários anos, muitos anos. Quem aqui quer ter muitos anos à frente ainda? Mas você não sabe quantos você vai ter.
Como você cantaria se você soubesse que essa é a sua última experiência? Como você levantaria suas mãos? Como você dançaria? Como você louvaria? Como você faria sua inscrição no culto? Se você soubesse que esse seria o seu último culto. Porque da mesma maneira que anjos vêm para trazer bênção, anjos vêm para trazer sentenças, respostas e juízos. E nós sabemos que por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deixa eu te falar uma coisa, hoje está muito pior. Eu sou novo, eu vou fazer 28 anos. Tenho 27, vou fazer 28. Mas eu lembro que quando eu tinha 18 já era diferente do que era hoje. Eu lembro que quando eu tinha 10, até que dava... Eu nunca fui muito de brincar na rua, né? Eu sempre fui menino de condomínio, né? Game Boy e tal, videogame. Mas até que dava para jogar um futebol na rua. Hoje dá, irmãos? Não dá. O pecado tem dominado as cidades, o pecado tem dominado as ruas, o pecado tem dominado a sociedade, as nações, o planeta. E nós sabemos que o dia do Senhor está próximo, a nossa esperança está nisso. No dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Mas deixa eu te perguntar, e se Ele vir hoje para te buscar? O quão diferente seria a sua adoração? O quão diferente seria a sua busca? O quão diferente seria a sua canção? A sua adoração? A sua intensidade? Então eu te pergunto mais uma vez, o que você faria se você soubesse que Ele caminha nesse meio? Ló viu os anjos, Ló viu a presença, e ele foi, eu vou buscar, pá! E é incrível, porque os anjos viram para ele e falaram, não, nós vamos dormir na praça. Romanos capítulo de número 10, verso de número 11, diz que essas coisas nos aconteceram para que nos servisse de exemplo. Que coisas? Os acontecimentos do Antigo Testamento. Tudo que acontece no Antigo Testamento é um exemplo para a gente do que aconteceria conosco na Nova Aliança. Por que os anjos se negaram no primeiro momento a ir até a casa de Ló? Quantas vezes você orou e parecia que a oração sua não batia no teto e voltava na tua cabeça? Quantas vezes você veio na igreja e você cantava e parecia que você estava cantando para a parede? Quantas vezes você jejuou e parecia que Deus não falava com você? Quantas vezes você buscou a presença de Deus e parecia que Ele não se revelava a você? Mas ao mesmo tempo, o quão disposto você estava de ir mais fundo, de não desistir até encontrar a presença de Deus? Tem uma palavra que eu ministro, que o nome é os caçadores de Deus. Um caçador, ele não volta para sua casa sem ter a sua caça em mãos. Existe um livro chamado Os Caçadores de Deus também, de Tom Tinney. Ele faz essa analogia, que nós caçamos a presença de Deus. E quantas vezes nós vamos à igreja e nós voltamos para casa da mesma maneira em que nós chegamos? Está errado isso. Ló insistiu tanto que ele só parou de insistir até o momento que os anjos concordassem em ir para sua casa. O quão disposto você está em buscar a presença de Deus? O quão intenso, o quão fundo, o quão profundo você pode ir? Eu pergunto de novo, o que você faria se Ele andasse em nosso meio? Porque talvez você não saiba, mas Ele está aqui. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, naquele lugar Ele estaria. Jesus está aqui, irmão. Como você canta, como você louva, como você adora, sabendo que Ele está aqui. Desculpa eu ficar gritando, sim. É porque nós temos que entender a veracidade e a realidade da presença de Deus neste local. Ele está aqui, queridão, queridona, Ele está aqui. Como a gente tem coragem de abrir rede social sabendo que Ele está aqui? Como a gente tem coragem de pensar em tanta coisa sabendo que Ele está aqui? Você, eu, nós não sabemos se essa será a nossa última chance. E se for? E se for? O que você faria? O dia do Senhor está próximo, muito próximo.
O dia que a trombeta vai tocar está próximo. O dia que ele virá para buscar a sua noiva está próximo. E no dia final, aqueles que serão salvos não são apenas aqueles que vão à igreja, mas aqueles que carregam em sua casa, em seu corpo, a presença do Eterno. Os que serão salvos no dia do juízo, no juízo final. Os que serão salvos não serão aqueles que curtem as fotos de crente. Não serão aqueles que compartilham correntes de oração. Os que serão salvos serão aqueles que carregam consigo a presença do Eterno. Assim como o Sodoma e Gomorra, o dia do juízo está próximo, querido. Deixa eu te perguntar mais uma vez, tem muita pergunta hoje. Tem presença aí? Vou perguntar again, de novo. Tem presença aí? Tem presença aí, irmão? Se toda vez que nós viéssemos ao culto, nós tivermos a consciência que o vir ao culto não é apenas uma reunião coletiva, onde a gente canta umas músicas que a gente gosta, e a gente escuta umas palavras que vai nos fazer sentir bem. Se nós tivermos a consciência que o vir ao culto é um encontro com o Eterno, um encontro com a presença, tudo muda. A maneira que a gente oferta, a maneira que a gente canta, a maneira que a gente vem servir a Deus aqui em cima, você que é obreiro, a maneira como você serve aí embaixo nas câmaras, a maneira como você opera a luz, a maneira como você entrega o envelope, a maneira como você levanta suas mãos, a maneira como você olha para os céus, a maneira como você chora, tudo muda quando nós entendemos que culto não é apenas uma reunião coletiva, mas é um encontro com o Eterno. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Ele está aqui, Ele está andando no meio aí, ó. Ele está sentado do teu lado, Ele está no seu lado, Ele está falando com você, Ele está gritando nos teus ouvidos, Ele está se comunicando com você. Entenda isso, Deus está aqui. Aleluia, tão certo como é que eu respiro. Não, Ló, nós não vamos para sua casa, nós vamos passar a noite na praça. Era tipo, os viajantes passavam a noite na praça mesmo. Ló insiste, não, vamos para casa. Vocês vão poder passar a noite lá, eu vou preparar uma refeição. Vamos para casa. Eu não vou parar de insistir, até que vocês vão para minha casa. E a Bíblia fala que eles concordam. Verso número 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Verso número 5 diz, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para fora, para que nós tenhamos relações com eles, para que nós o conheçamos, para que nós possamos nos relacionar, ter relações com eles. Veja, queridos, nada incomoda mais o inferno do que uma casa cheia da presença do Espírito Santo. Nada incomoda mais o poder das trevas, Giovanni, do que um adolescente cheio da presença do Espírito Santo. Nada incomoda mais os principados, as potestades. Nada incomoda mais o mundo do que uma casa cheia do Espírito Santo. É incrível, porque Ló morava lá fazia um tempo. Ele já tinha se encaixado nos esquemas da cidade. Ele já havia se encaixado nas maracutaias, nos esquemas, nos rolês da cidade. Ele era até um juiz lá, ele se assentava na porta da cidade. Só que a partir do momento em que ele recebeu a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, os anjos do Senhor, a partir do momento em que ele recebeu a presença do Eterno, da eternidade na casa dele, o sinal de alerta no inferno, naquela cidade, começou a soar. A ponto de que todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló e fizeram qual pedido para ele? Ló, traga para fora os homens que estão aí dentro, porque nós queremos ter relações com eles. Em outras palavras, Ló, traga para fora a presença, para que nós possamos profanar a santidade que habita dentro da tua casa. Engano nosso pensar que Satanás quer apenas o nosso dinheiro. Engano nosso pensar que Satanás quer apenas o nosso emprego.
o nosso casamento, a nossa família, os nossos títulos, a nossa fama. O objetivo maior de Satanás não é isso, querida. O objetivo maior de Satanás, do Deus deste mundo, é tirar de nós a presença de Deus que está aqui dentro. Antes de destruir qualquer coisa, ele quer destruir a tua vida espiritual. Os homens daquela cidade não queriam a casa de Ló. Os homens daquela cidade não queriam as riquezas de Ló. Os homens daquela cidade, nós vamos ver mais para frente, não queriam as filhas de Ló. Os homens daquela cidade queriam uma coisa: a presença da eternidade que estava dentro da casa de Ló. É isso que Satanás quer de você. As batalhas, as lutas, as guerras, os levantes do inimigo têm um objetivo, que é acabar com a tua vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Satanás quer uma coisa: profanar a santidade de Deus que habita em você. Quantos de nós temos negociado aquilo que é negociável? Quantos de nós, ao primeiro levante de Satanás, temos entregado a presença de Deus que habita em nós? Toma, leva. Só deixa eu ficar com o meu dinheiro aqui. Não vou para a igreja não, porque estou chateado, estou cansado, estou triste, perdi meu emprego, briguei com a minha namorada, estou chateado com o pastor, estou com medo de pegar Covid. Quantos de nós, ao primeiro pedido de Satanás, entregamos como prato cheio a nossa intimidade com Deus? Quantos de nós, na primeira luta, na primeira batalha, na primeira adversidade, toma, diabo, só me deixa em paz. Eu já falei aqui, o diabo prefere você ricão, viajando para Dubai todo inverno e verão, sem Deus. Ele prefere você rico, milionário, tendo a casa dos seus sonhos lá fora, do que você só o pó da rabiola aqui dentro buscando Deus. É assim que ele prefere. Eu falei no começo, vou falar agora no meio e vou falar no final. Só uma coisa, queridos, no dia do juízo, nesses dias difíceis, só uma coisa é a garantia da segurança, é a presença da eternidade dentro da nossa casa. Satanás, ele sabe disso, é por isso que ele quer, de todo jeito, de toda maneira, acabar com a tua vida espiritual. É por isso, todo levante, toda guerra é isso, é só isso, se resume a isso. É tirar de dentro da tua casa a presença de Deus. Não negocia o que é inegociável. Não deixa Satanás te desanimar. Não deixa Satanás, o nosso inimigo, não deixa os homens da cidade, que nada mais é do que os principados e potestades que estão aí fora, não deixe que eles tirem de você a presença de Deus. Porque é a presença que define o que é de Deus e o que não é. Moisés, Êxodo 33, Deus, o Senhor não vai conosco, mas como é que as nações verão que nós somos diferentes dos demais? Se a tua presença não for conosco, nós seremos mais do mesmo. Ei, a presença de Deus que nos diferencia dos demais. A presença de Deus, minha irmã, olhe para mim todos aqui, é a presença de Deus, minha irmã, que vai te consolar nas madrugadas, quando você chora, sentindo falta daquele homem. É a presença de Deus que vai te consolar. É a presença de Deus que vai entrar no teu coração e vai segurar o teu coração, dizendo assim: ei, está tudo bem. Não negocie a presença. É a presença de Deus, pai de família, que vai te sustentar quando você perder o seu emprego. Porque pode acontecer que você perca. É a presença de Deus, mulher de Deus, que vai te dar forças para enfrentar a guerra que você tem sofrido com seus filhos. Não negocie ela. No final, tudo se resume a isso: quão dispostos nós estamos em segurar a presença de Deus conosco. Tem presença aí?
Aconteça o que acontecer, não entregue para o nosso inimigo a presença de Deus que está dentro de nós. E aqui, no próximo verso, verso de número 6, nós vemos o primeiro erro de Ló. E algo que por anos, e recentemente, há uns 2 meses atrás, eu tenho lutado para tentar entender. Essa palavra está no meu coração, está aqui, minha esposa está de prova, há um bom tempo já, né? Um bom tempo eu tenho lutado, né? O pastor Hernani, ele fala muito sobre isso, que um pregador, ele faz muitas perguntas a si mesmo ao ler a palavra. Deus, por que isso? Por que daquilo? Deus, o que está pegando, Deus? Por que está esse negócio aqui? Vamos ler, ó. Verso de número 6. Ló saiu de casa. Lembra que os homens viraram para ele e falaram assim, traga para fora esses homens aí que você recebeu na tua casa, essa presença, traga para fora, a gente quer profanar a santidade deles. Traga para fora, manda para fora. O que Ló faz? Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, olha como Ló falava, como ele conhecia a galera lá, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Diga comigo, misericórdia. Durante anos, eu pesquisei vídeos na internet, eu conversei com amigos meus teólogos, eu conversei com meu tio teólogo, conversei com meu pastor, conversei com um monte de gente, de diversas maneiras, orei, conversei com Deus, perguntei para Deus, conversei com a minha esposa. Existiria algum argumento teológico, cultural, filosófico, social, que tentasse explicar a atitude de Ló? Como um homem poderia oferecer as suas 2 filhas virgens para que elas fossem abusadas pela perversidade daquela cidade? Existiria alguma explicação para isso, alguma justificativa para isso, alguma razão para isso? Por quê? Nós tivemos até aquele caso, algum tempo atrás, daquela que estourou em todo o Brasil, daquela menina que foi abusada pelo seu tio, engravidou, e teve aquela questão do aborto, e gente que não é para falar falando, gente que é para falar se ocultando, gente negociando valores, gente vendendo valores que não existem, enfim, uma guerra, né, que até me acendeu uma chama. Deus, como é que Ló poderia oferecer isso? Existe algum argumento? Existe alguma... Deus, como é que eu prego isso? Como é que eu falo isso? A verdade, queridos, que de tanto procurar alguma resposta, eu cheguei à resposta. Pergunte para mim, qual a resposta? Não há resposta. A atitude de Ló em todas as perspectivas, se você olhar para uma perspectiva social da época, não há argumento que valha, que se justifique. Se você olhar numa perspectiva teológica, você não consegue achar argumentos que embasem, que outorguem, que autorizem a atitude de Ló. Se você olhar filosófica, cultural da época, nada. Esse foi o começo da ruína de Ló. Mas por que Ló fez isso? Joga no tela, por favor, o verso de número 6. Por que Ló fez isso? Nós sabemos que não há justificativa para isso, mas o que levou ele a essa queda? A oferecer as suas filhas, as suas riquezas, para aqueles homens. Ao ser chamado para fora, para enfrentar aqueles homens, ao ser desafiado para aqueles homens, olha o que Ló faz. Então Ló saiu a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Ló, traga esses homens para fora, para que nós possamos nos relacionar com eles. A gente pode conjecturar, Ló virando para os homens, para os anjos de Deus, falando assim, ei, pode deixar que isso eu resolvo.
Não, Ló, a gente consegue se defender com as nossas próprias mãos. Pode deixar, Ló. Deixa que a gente vai na frente para batalhar essa guerra aí. Não, pode deixar, que quem resolve sou eu. Eu conheço a cidade, eu sou um juiz aqui. Eu sou um homem importante. Mas, Ló, a gente vai na frente. Pode deixar, Ló. A gente vai na frente. Não, eu resolvo, eu consigo, eu sou capaz, eu sou hábil. E Ló fecha a porta. Ló deixa os homens dentro de casa, sai para fora. Desculpa a redundância, mas não tem como falar só sai, né? Sai para fora, fecha a porta, ou seja, ele corta a conexão que ele tinha com aqueles homens de Deus. E vai lutar as suas guerras com a força do seu braço. E toda vez que nós vamos para fora, guerrear, lutar, batalhar, com a força do nosso próprio braço, os primeiros a sofrer, é aqueles que estão perto de nós. Toda vez que nós fechamos a porta, a conexão que nós temos com o Eterno, os primeiros a serem sacrificados são os que estão mais próximos de nós. Mais uma pergunta para você, está acabando as perguntas. Como você batalha as suas guerras? Quem é que vai na sua frente? Ou você consegue? Ou você é crente da porta para dentro, da porta para fora você não é? Ou você deixa essa conexão, se toda vez que você tem uma guerra para enfrentar, você fecha a sua conexão com Deus. Ei! Como você luta as suas guerras? Como você peleja as suas batalhas? Com os joelhos no chão ou com as suas armas na mão? Lembre-se sempre, Saul guerreava com lanças, Davi guerreava com harpas. Quem venceu mais batalhas? Sempre entenda que a guerra que começa com Deus, termina com Deus. Sempre entenda que quando o Senhor vai na nossa frente, quem nos dá vitória não é a nossa força, mas é o Deus que vai na nossa frente. Não feche a porta na cara da presença de Deus. Vença suas batalhas com o joelho no chão, querido. Ore, busque, adore. Se você tem a presença de Deus com você, saiba que Ele vai na tua frente. Não queira batalhar as suas guerras com a sua própria força. Com a força do seu braço, você não vai para lugar nenhum. Eu não vou para lugar nenhum. Imagina se Ló tivesse feito diferente. Imagina se Ló tivesse chegado para os homens de Deus, para os anjos de Deus e falado: ei, eu não consigo batalhar essa guerra, o que a gente pode fazer? Imagina se Ló tivesse dado autoridade para que aqueles homens fossem à frente. Fica de pé. A nossa ruína começa quando fechamos a porta que nos conecta com Deus. Como você luta as suas guerras? Quando pensamos que podemos enfrentar o mundo sozinhos, os primeiros a sofrer é a nossa família, a nossa casa. O verso de número 9 diz: saia da frente, gritaram eles. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que com eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Veja, queridos, quando Ló estava na sua pior fase, na sua maior vulnerabilidade, quando os argumentos de Ló já não mais valiam, quando a capacidade de convencimento de Ló já não mais valia, quando o seu conhecimento daquelas pessoas, daquela cidade, quando a força do braço de Ló já não valia mais para nada, foi nesse momento que os anjos do Senhor entraram em ação. Ou seja, no momento da nossa maior fraqueza, é aí que Deus se faz forte. O pastor Marcos ministrou sobre isso há 2 domingos atrás. Verso de número 10, olha lá. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta.
Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Olha, existem momentos das nossas vidas em que Deus vai nos chamar de volta para o lugar de intimidade, para dentro da porta. E vai nos esconder dos nossos inimigos. É muito forte o que acontece aqui, querido. Porque quando Ló está fraco, vulnerável, quando praticamente ele já tinha perdido a vida das filhas, quando todo mundo ia se perder, os anjos de Deus entram em ação, tomam Ló, puxam, a palavra de Deus diz que eles puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e cegaram todos os inimigos que cercavam a casa. Essa palavra ela é dividida em duas partes. Numa outra oportunidade eu termino ela. Essa é a parte de número 1. Mas eu quero encerrar falando o seguinte para você. Quando você estiver fraco, Deus ele vai te esconder dos seus inimigos. Não hesite em entrar de novo para o lugar da intimidade. Pode parecer que todo mundo vai ver que você está fraco, mas na verdade Deus ele vai cegar os inimigos. Mas tudo isso, e eu vou falar essa última coisa e vou orar com vocês. Tudo isso começa quando nós buscamos a presença até encontrá-la. Feche seus olhos. Eu vou te dar 5 minutos para que você, no seu lugar, busque a presença de Deus. Eu não sei se essa é a sua última chance. Eu não sei se é a minha. Eu não sei se a trombeta vai tocar para mim agora. É a última chance. Talvez. Talvez não. Talvez sim. Quem sabe. Mas eu vou te dar 5 minutos, enquanto o pessoal canta aqui, para que você busque aí no seu lugar. Aí no seu lugar, o que você faria se ele passasse aqui? O que você faria se ele estivesse do teu lado? O que você faria se ele estivesse na tua frente? O que você faria? O que você faria? Como você cantaria? Como você oraria? Como você choraria? O que você faria?